Olá, muito boa tarde a você. A nova fase da Operação Checklist, que apura pagamento de propinas e fraudes na vistoria de frota de ônibus no DF. A Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram 4 mandados de prisão e um de busca e apreensão e um de condução coercitiva. 2 servidores da Secretaria de Mobilidade foram presos nesta manhã. A repórter Érica Blaine acompanha o movimento desde cedo. Foram 4 presos e uma condução coercitiva nesta quinta-feira. Entre os alvos, 2 auditores fiscais da Sufisa, uma subsecretaria da Secretaria de Mobilidade, responsável por vistoriar ônibus do transporte coletivo do Distrito Federal. A suspeita da polícia é que os auditores recebiam propina para fazer vistas grossas e liberar ônibus em situação irregular. A operação de hoje é um desdobramento da Operação Checklist, deflagrada em setembro pela Polícia Civil, quando foram cumpridos 14 mandados de prisão temporária. Mais informações eu trago para você na segunda edição do Band Cidade, que começa às 6:50 da noite. A Secretaria de Mobilidade informou que combate todo e qualquer tipo de ilegalidade no sistema de transporte e que a investigação da Polícia Civil é resultado de denúncia do próprio governo. Nossa produção questionou se os servidores envolvidos no esquema serão exonerados, mas sem resposta até agora. Cláudio Humberto, corrupção por quem deveria fiscalizar. Exatamente. Olha, as acusações são gravíssimas porque envolvem agentes públicos, minha gente. São pessoas que recebem dinheiro dos nossos impostos para nos representar na fiscalização efetiva das condições de funcionamento dos veículos, dos ônibus e etc., que servem ao transporte público. Essas pessoas recebiam propina, suborno, segundo a acusação da polícia, das empresas para fazer vistas grossas. E com isso cometem uma série de crimes e o mais grave deles é exatamente o de expor a população ao perigo, porque afinal isso incluía pneus carecas que não podiam ser utilizados e eles faziam de conta que não viam. Isso incluía freios, problemas nos freios ou freios deficientes que eles também faziam de conta que não sabiam e com isso ofereciam um risco de vida às pessoas que lhes pagavam os próprios salários. Tomara que isso resulte, se for comprovada, como parece que é o caso, essa denúncia, que isso resulte em punição tão exemplar quanto longa para essas pessoas que traíram a confiança da população, agentes públicos que receberam propina para fechar os olhos, fazer vistas grossas a irregularidades no setor de transporte coletivo. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro foi preso nesta manhã no Rio de Janeiro. Carlos Arthur Nussmann é suspeito de participar de um esquema de compra de votos na escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. No mês passado, ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão na mesma investigação. A prisão temporária teve como um dos motivos a tentativa de Nussmann de ocultar bens, segundo o Ministério Público Federal. Logo depois da primeira fase da operação, quando a polícia encontrou a chave de um cofre na Suíça, Nussmann retificou a declaração do imposto de renda e incluiu 16 quilos de ouro. Nos últimos 10 anos, nos últimos 10 dos 22 anos à frente do COB, o presidente teve o patrimônio pessoal ampliado em mais de 450%. E o ex-terrorista italiano Cesare Battisti, que ganhou refúgio político no Brasil, foi preso ontem na fronteira com a Bolívia. Battisti estava de carro em uma estrada na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, quando foi parado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Com ele, os agentes encontraram mais de R$10 mil não declarados em diferentes moedas. Qualquer pessoa que cruze a fronteira brasileira com esse valor precisa notificar a Receita Federal. A suspeita é de que Battisti tentava sair do Brasil. Na década de 70, na Itália, Cesare Battisti foi condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos quando integrava o Partido Proletários Armados para o Comunismo. Ele fugiu para o Brasil em 2004 e acabou preso 3 anos depois. O governo italiano pediu e o STF autorizou a extradição de Battisti. Mas a decisão final coube ao presidente da República, Lula. Em 2010, no último dia de mandato, Lula negou que a extradição fosse executada, garantindo a Battisti o refúgio político no Brasil. Em 2011, o STF arquivou uma reclamação do governo italiano contra o ato de Lula e determinou que ele fosse solto. Na semana passada, advogados de Battisti entraram com um pedido de habeas corpus no Supremo
para impedir qualquer possibilidade de extradição, deportação ou expulsão. O relator do caso é o ministro Luiz Fux, que não tem prazo para decidir. Será que podemos ter uma reviravolta agora nesse caso? É o que se espera. O governo italiano tem feito gestões junto ao presidente Michel Temer, não ao presidente propriamente, mas ao governo brasileiro, no sentido de que seja revisada esse asilo concedido numa decisão infeliz do ex-presidente Lula. Cesare Battisti é um bandido cruel, um bandido que matou 4 pessoas inocentes, pessoas contra as quais não havia, enfim, não havia razão nenhuma para isso. Ele era um bandido comum, assaltante, acusado inclusive de crime de estupro, quando foi na cadeia, foi recrutado por esse grupo terrorista, não era exatamente um partido, era um grupo terrorista, proletários armados para o comunismo, e foi recrutado exatamente isso, para executar pessoas a mando desse grupo terrorista, e foi o que ele fez. Ele cometeu um erro, ele deixou sobreviver um rapaz de 15 anos que assistiu ele executar o próprio pai. Esse rapaz de 15 anos que sonhava em ser jogador de futebol ficou paraplégico, mas ficou vivo e foi a mais importante testemunha contra esse bandido que agora está novamente preso e em relação ao qual o Brasil tem uma nova chance de ouro, de devolvê-lo ao seu país. O Brasil já tem bandidos demais para tomar conta. Tem que devolver esse assassino para a Itália, porque lá ele foi condenado 2 vezes à prisão perpétua pelas suas malfeitorias. E, portanto, é o que se espera que o presidente Michel Temer faça e o quanto antes. O presidente Michel Temer está no Maranhão, onde visita o Centro de Controle de Alcântara. Mais cedo, em Belém, no Pará, ele participou de uma cerimônia sobre a destinação social de uma área a ser usada pela Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. E ontem foi entregue a defesa do presidente na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. No texto, os advogados subiram o tom e chamaram Rodrigo Janot de imoral e indecente. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. A gente até voltou a ouvir aquela expressão golpe na defesa, né, Renata? É isso mesmo, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. O fato é que a defesa partiu para o ataque e os alvos são bastante claros, específicos. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o autor dessa denúncia, e os delatores Joesley Batista, Ricardo Saldi e Lúcio Funaro, a quem a defesa chamou aí de iscariotes. E os 3, uma referência ao apóstolo Judas Iscariote, conhecido, famoso por ter traído Jesus. Então, dizem aí a defesa, alega, argumenta que eles foram traidores, que eles usaram aí uma artimanha de tentar, né, condenar ou, enfim, colocar essas atitudes aí com relação ao presidente Michel Temer, exatamente para ter os benefícios dessa denúncia premiada. Também o alvo aí, como a gente disse, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Dizem que Janot, além desses adjetivos aí que você falou, que ele foi extremamente parcial, que ele extrapolou o papel dele de procurador-geral da República, que inclusive ele imputou ali na denúncia crimes ao presidente Michel Temer que teriam sido cometidos antes do presidente assumir a presidência, o que é inconstitucional. A gente lembra aqui que, de acordo com a nossa Constituição, o presidente só pode ser denunciado ou mesmo julgado e, obviamente, condenado por crimes cometidos durante o mandato, e isso, claro, enquanto ele permanecer na presidência da República. E diz que o Procurador-Geral da República tinha como alvo tirar o presidente Michel Temer do poder, usando aí essa palavra que você falou, voltou aí à tona essa palavra golpe. Nós separamos um trecho dessa fala do advogado do presidente Michel Temer, que foi ontem pessoalmente apresentar, entregar essa defesa à CCJ. Vamos ver. Trata-se de uma peça absolutamente armada, baseada em provas forjadas, feita com o objetivo claro e até indisfarçado de depor o presidente da República, constituindo, portanto, uma tentativa de golpe no Brasil. A denúncia não traz nenhuma prova daquilo que alega, e alega, inclusive, de forma absolutamente inepta, não descreve os fatos como deve fazer uma acusação formal. Isso, uma defesa bastante dura, um documento que tem 344 páginas, que foi dividido por temas, por pontuações. E aí, como a gente disse, essa defesa foi entregue ontem à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que a partir de agora tem um prazo de 5 sessões para amadurecer, discutir e até mesmo votar. E a gente lembra também que na CCJ tem um outro impasse político que foi definido aí o relator, Bonifácio de Andrada, que é um tucano, que é do PSDB,
PSDB, o que desagradou uma ala dos tucanos, uma ala do PSDB. Então, chegou-se a cogitar a possibilidade de afastá-lo do partido, até mesmo de expulsá-lo, o que é pouco provável. Ele tem 87 anos, 10 mandados, então tem uma história aí dentro do partido, tem uma história dentro do PSDB. Ele já disse que não vai se afastar do partido, então o partido também está com esse impasse para saber o que vai fazer. Pode ser que substituam na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, porque o partido não quer ter esse desgaste. A gente lembra aqui que cabe ao relator apresentar esse relatório, apresentar esse documento a favor ou contrário ao presidente Michel Temer. Então o partido quer sair aí dessa zona, digamos assim, desse alvo, né? Então é uma definição que deve ainda sair hoje, Rodrigo, o que vai ser feito com relação a essa relatoria na CCJ. Obrigado, Renata. Continua acompanhando aí os trâmites no Congresso. Como a Renata mencionou, Cláudio, defesa que parte para o ataque. Exatamente. Esse tipo de exasperação fica até desagradável, né? Os adjetivos que foram utilizados para classificar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O problema é que a denúncia de Janot também carregou nos adjetivos, né? E não vi ninguém estranhando quando no texto não economiza mesmo em palavras que vinculam o presidente da República a crimes que lhe são imputados, etc. e tal. Então essa troca de chumbo aí, um tanto quanto exasperada, não faz bem nem à justiça, nem à democracia. É uma pena que isso tenha acontecido. Com relação ao relator da segunda denúncia, o deputado Bonifácio de Andrada, os críticos da escolha dele alegam que ele não é isento. Como se existisse algum deputado federal agora, hoje, em Brasília, que pudesse ser considerado isento, né? Ou as pessoas são contra o Temer na Câmara dos Deputados ou são a favor. Simples assim. Não há isentos capazes de desempenhar essa função como se fora um magistrado. Até porque o julgamento no Congresso não é julgamento judicial, é julgamento político. E a seguir, bandidos voltam a explodir caixas eletrônicos em Brasília nesta madrugada. O alvo foi um clube. O Band Cidade volta já.